Essa é a Lana. Ela vai falar sobre o abuso de autoridade e o sistema de justiça brasileiro. O abuso de autoridade, ele está presente na Lei 13.869 de 2019. E essa lei, ela revogou a antiga e ela nos traz uma tipificação mais detalhada e abrangente dos crimes de abuso de autoridade. E ela nos diz que o delito ocorre quando o agente público, ele sendo servidor ou não, abusivamente exerce poder. E essa conduta, ela tem que ser dolosa. E aqui eu trouxe algumas condutas que caracterizam abuso de autoridade. Uma delas é impedir que o preso ele converse em particular com seu advogado. Outra, submeter pessoa sob custódia a vexame ou constrangimento ilegal. Praticar interrogatório durante período noturno sem justificativa ou condições legais e retardar ou impedir, sem justificativa, o envio de pedido de liberdade ou apreciação judicial da prisão. E como nos foi proposto pelo nosso professor, que falássemos também sobre o sistema de justiça criminal que nós temos no nosso Brasil. E o nosso sistema, ele enfrenta críticas tanto pela moralidade e amorosidade. Só que tem uma iniciativa como o Observatório do Sistema de Justiça Criminal, que é da FGV, ele visa diagnosticar ineficiência e buscar melhorias. E a gente tem exemplos lá no Distrito Federal que há casos, na verdade, de sucesso, que o tempo mediano de um julgamento dura em cerca de 2 anos. E os homicídios, eles caíram cerca de 67% entre os anos de 2012 a 2022. Embora os crimes de feminicídio ainda sejam muito preocupantes. E trazendo para o documentário que nos foi proposto pelo nosso professor, eu pude listar 5 tópicos, a qual nós iremos abranger ao longo desse vídeo. O primeiro é o superencarceramento e seletividade penal, que nós podemos observar que acontece nesse documentário, que é o Brasil, ele tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e ela é composta, por sua maioria, por jovens, negros e pobres. E a gente percebe que o nosso sistema, ele é seletivo, que ele criminaliza, sobretudo, quem está à margem social. O segundo tópico é a morosidade da justiça, que no decorrer do documentário nós podemos analisar pelas imagens que foram postas lá que há centenas de pilhas de processo acumulados, que simboliza um judiciário lento e burocrático. Muitos presos, eles ficam anos aguardando julgamento em condições precárias, o que evidencia uma violação do princípio da presunção de inocência. O terceiro tópico é a ausência de ressocialização. O documentário, ele nos mostra que as prisões, ao invés de ressocializar, ao invés de reeducar, acabam sendo escola de crimes. A convivência entre presos de crime leves e criminosos mais experientes fortalece facções e aumentam a reincidência. Se um preso ele está encarcerado e ele ainda não possui uma facção ali dentro da prisão, ele vai ter que fazer parte de uma, porque o sistema vai obrigá-lo a fazer essa escolha. Porque muitas vezes ele pode procurar o Estado como uma forma de proteção e não encontrar essa proteção no Estado. E essa proteção, muitas das vezes, ele irá encontrar em uma facção.
Ou seja, ele fazendo parte daquela facção, aquela facção protegerá ele dentro daquela prisão, né, impedindo que algo de ruim aconteça com ele. Então lá ele vai ter que fazer essa escolha. E provavelmente ele fará parte de uma facção. Ou seja, só nos mostra que, ao invés de reeducar, de ressocializar, acaba piorando muitas das vezes a situação. O quarto tópico é o abuso e violência institucional, que são denunciadas práticas abusivas cometidas por agentes estatais. E nós podemos perceber isso ao longo do documentário. A gente pode perceber negligência médica, maus tratos e até falta de garantias mínimas. Isso conecta diretamente com o tema abuso de autoridade que nos foi proposto, já que muitos desses atos eles violam os direitos fundamentais. E o quinto e último tópico é a função simbólica da pena. O título, Sem Pena, ele provoca a ideia de que o sistema prisional brasileiro ele não cumpre a função prometida, que é proteger, educar e ressocializar. O que existe, segundo o documentário, que é um sistema vazio, que reforça exclusões sociais e legitima violências estatais. E esse documentário, ele nos faz refletirmos. Para que serve o sistema penal? A pena, como aplicada no Brasil, ela protege a sociedade ou apenas reduz a desigualdade? São dois questionamentos que, quando assistimos esse documentário, eles nos vêm. E aqui o documentário ele nos mostra que, embora o Brasil ele possua uma legislação relativamente avançada em termos de garantias constitucionais e de direitos, na prática, o sistema de justiça criminal ele é marcado pela morosidade, pela seletividade, pela desigualdade e violações constantes de direito. A pena, em vez de cumprir sua função de reintegração na sociedade, a sua reintegração social, ela reforça ciclos de exclusão e de violência.